Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com mais um vídeo sobre os astecas. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mitologia asteca. Vamos ver quem foram esses principais deuses, também vamos ver algumas das histórias a respeito dessa mitologia asteca. E também vamos ver sobre a cultura desse povo. Então, muitos nomes difíceis hoje, muitas histórias interessantes. Bom, mas antes de eu começar a contar essas histórias todas para vocês, peço a todos que dêem um like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e idade média. É só dar uma conferida na minha videoteca. Me sigam também no Instagram para ficar sabendo aí sempre que os vídeos forem postados e também poder participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde lá vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, uma continuação da conversa que eu faço aqui com vocês no YouTube, e um valor bastante acessível e também dá um suporte aqui para o meu trabalho. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, vamos à questão aqui da religião. Bom pessoal, a religião ela era organizada seguindo um calendário. Bom, na verdade existiam dois calendários, né? Mas esse era específico para a religião, mas na frente eu vou falar sobre essa questão do calendário. Bom, então esse calendário era dedicado às divindades, né? Existia um panteão, existiam vários deuses, vamos ver aqui nesse vídeo apenas alguns deles. Bom, os rituais eles eram feitos com a utilização de um cogumelo alucinógeno, e ele era conhecido como Teonanacatli. Bom, esse cogumelo que tem a imagem aí para vocês, ele era misturado com mel, então a pessoa consumia esse cogumelo, então começava a ter aquelas visões psicodélicas, então começava a ver coisas ali com entidades não humanas, e aí, enfim, as coisas aconteciam. Bom, com relação às divindades, eu vou citar aqui algumas delas e qual é a sua função dentro desse panteão de deuses astecas. Bom, primeiro é o Tlaloc, né, que era a divindade da chuva e do trovão. Depois tinha o Huitzilopochtli, que era a divindade da origem méxica, né, era conhecido como o deus da guerra, que a gente viu lá no primeiro vídeo sobre os astecas. Também tinha o Quetzalcoatl, que era a divindade do vento, do ar e também do aprendizado. Um outro deus era o Tezcatlipoca, que era a divindade do céu noturno, da lua e das estrelas, do fogo e da morte. Esse era o mais temido de todos esses deuses aí. Bom, e aí tinha o templo, né, aquele grande templo que eu mostrei para vocês no vídeo passado, o grande templo lá da cidade de Tenochtitlan. E lá nesse grande templo existiam dois templos, né? Um que era dedicado a Tlaloc e o outro ao Huitzilopochtli, né, que era essa divindade da guerra. Inclusive tem gente que tem tatuagem desse deus aí, alguns desses deuses aí, tem uma galera que faz essas tatuagens aí. Conheço inclusive um cara. Bom, tinham outros templos menores dentro desse principal templo, e eles eram separados assim para essas outras divindades que eu mencionei. Bom, então tinha o sacerdote, que era chamado de Tlamacazeke, que era o responsável por essas manifestações, né, essas festividades, esses rituais, né, que aconteciam dos astecas. Inclusive vamos falar também sobre essa questão dos sacrifícios, do canibalismo. Bom, segura aí. Bom, outras divindades também que faziam parte desse panteão, tinha a Coatlicue, que era a deusa mãe asteca. Também o Tonacutecutli, que é o deus asteca da criação e da fertilidade. Habitava os céus superiores. Esse tem o nome mais fácil, que é Mictli, é o deus do submundo. Vai ter outras versões aí com o nome mais complicado, vou pegar mais simples para facilitar a minha vida aqui. Também o Huetelotli, que era a divindade do fogo. Eu estou colocando os nomes aí também, se vocês tentarem falar aí, enfim. Eu particularmente não sei muito como eu pronunciei isso, mas uma coisa que eu aprendi no Malhaui, que é essa
língua que eu quero falar pelos astecas é que o H tem som de R. Bom, tem o Tlazolteotli, que era a divindade dos desejos carnais e também da luxúria. E por último, Xochiquetzal, que era a divindade relacionada à música, aos jogos, danças também. E também tinham outras divindades que estavam em outras regiões. E essas outras divindades formavam até famílias, né? Tinham casais, filhos e tal. Então é um panteão muito grande de deuses. Bom, agora com relação à mitologia é que tem as histórias que são a parte mais interessante dessa questão da religião dos astecas. Bom, começa com o mito de 4 sóis, certo? Cada sol desse era governado por uma grande divindade e era habitado por vários seres. Então existia um período em que esse sol ele se mantinha ali governando, então tinha um ciclo. Quando esse ciclo acabava, ele terminava uma forma tipo um cataclisma. E aí dava início a um novo ciclo, um novo período, um novo sol ficava no lugar daquele que se foi. E aí no processo dessas mudanças de sóis, aí teve uma guerra entre dois deuses. Eu já mencionei aqui nessas divindades, que eram o Tizecatlipoca e o Quetzalcoatl. Que esses dois deuses eles entraram em guerra e um destruía a criação do outro. Só que aí no meio dessa história toda surgiu um quinto sol que foi criado por uma divindade menor. Esse quinto sol é o sol que nós temos hoje, bom, segundo a mitologia asteca. E aí essa pequena divindade criou este sol se sacrificando. Ele se jogou em uma fogueira e aí ele se transformou em uma estrela. E depois disso é que esse sol ele foi formado. Então, para que esse sol ele se mova, no caso, para a gente ter aí as mudanças das estações, talvez tenha até relação 4 sóis, 4 estações, mas enfim, quem souber alguma coisa a respeito disso, coloca aí nos comentários. Bom, tinha que se sacrificar, né? Essas divindades tinham que sacrificar para oferecer a sua energia vital, sua força vital, para que esse sol se movesse. Bom, uma outra lenda também é sobre a criação da Terra. Nessa lenda, aqueles dois personagens que entraram em guerra, dessa vez são aliados. No caso, o Tizecatlipoca e o Quetzalcoatl. Uma outra coisa que eu também entendi aí nessa língua Naui é que as palavras, a maioria delas terminam com TL também. Bom, então eles aparecem como aliados e eles enfrentam um crocodilo gigante. Esse crocodilo se chamava Cipactli. Então eles conseguem derrotar esse crocodilo. Então, como eles conseguem derrotá-lo, eles exigem que esse crocodilo ele se torne a terra, permitindo que os seres humanos entrassem dentro da carne desse crocodilo e plantassem as suas sementes. Em troca, eles iriam oferecer o sangue deles. No caso aí vem toda a origem da questão dos sacrifícios e tal. Bom, com relação à formação dos seres humanos, tem também uma outra história. Mais uma vez, a divindade Quetzalcoatl, ele aparece nessa história viajando para o submundo com o irmão gêmeo dele, que era o Xiotli. E lá no submundo eles vão buscar os ossos. Então esses ossos eles vão ser moídos como milho pela deusa Cihalcoatl. Bom, e o restante, né, da massa, no caso os músculos, né, dos humanos, eles vão ganhar vida, ou seja, vão ser formados quando o Quetzalcoatl ele vai preencher o corpo com o próprio sangue dele. Então, como vocês podem observar nessa questão da história da mitologia, tudo vai envolver o sacrifício, né? A questão dos sóis, a questão da formação da terra, dos seres humanos. Então, por isso que isso foi levado adiante pelos astecas, né, nos seus rituais.
Bom, agora vamos ver sobre os calendários. Aqui é um pouco complicado, como mencionei antes, são dois calendários, um que era para os rituais religiosos e o outro que era utilizado aí para o dia a dia, que era o calendário solar. Bom, esse primeiro calendário, que era o calendário religioso, ele tinha 260 dias, cada mês no caso, né? E era utilizado para os rituais. Esse calendário também tem um nome bastante difícil, era o Tonalpohualli. Já o segundo calendário, que era o calendário solar, que tinha 365 dias, ele era chamado de Shilhopohualli. Bom, cada dia tinha um nome e um número, né? E tinha uma combinação de duas datas. Aí coincidia a cada 52 anos desses dois calendários terem um dia em comum. Então, quando acontecia isso, aí dava início a um novo ciclo, né? Sempre a cada 52 anos. Bom, o primeiro calendário que eu mencionei era utilizado para as divindades. Cada mês tinha 20 dias. E aí tem uma parte matemática que, bom, Zelota não saca do assunto, mas o pessoal que é de matemática aí pode dar uma força. Bom, tinha um coeficiente numérico que ia de 1 a 13. Já o segundo calendário, aquele calendário solar, ele tinha 18 meses, cada mês tinha 20 dias. E aí ficavam 5 dias restando desses meses. Bom, esses 5 dias eles eram considerados dias vazios. Eles serviam como uma divisão para o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo, né? E sempre tinha uma festividade aí ao fim de um mês e início de outro. E aí sempre celebravam isso aí. E esse calendário também, o caso solar, estava relacionado ao ciclo agrícola. Bom, se o calendário asteca tinha alguma correção com relação ao ano bissexto, bom, isso é uma coisa que é discutida ainda até hoje. Bom, e com relação a esses festivais, também tem uma história interessante. Eles aconteciam nas casas, nos templos, aí tinha dança, encenação das histórias, né, dessa questão da mitologia asteca, e claro, também tinham os sacrifícios. Esses sacrifícios eles eram feitos com as ofertas com comida, um sacrifício de animais e também as vítimas humanas. Bom, a cada 52 anos, como disse anteriormente, existia essa data em comum quando se dava esse início a um novo ciclo. Então acontecia uma cerimônia. E aí essa cerimônia era a seguinte, era conhecida como a cerimônia do fogo. Todas as casas, né, todo mundo tinha cerâmica em casa. Eu vou falar no final do vídeo sobre a questão da arte dessas cerâmicas. Então, a cerâmica mais velha da casa, de cada casa, certo? Ela era quebrada. E o fogo que iluminava todas as casas era apagado em todo o império. E aí, um novo fogo ele era aceso sobre o peito de uma vítima de um sacrifício, isso lá no templo, e eram formados corredores onde esse fogo ia passando. E aí ele era distribuído nas comunidades, né, lá da Calpole, né? Quem não recorda sobre a Calpole, vai no vídeo anterior que eu explico o que é isso aí, né? As subdivisões que tinham dentro das cidades. Então esse fogo era redistribuído em cada casa, para que as casas novamente fossem iluminadas, né? Bom, a noite sem fogo ela estava associada ao medo de que demônios estelares pudessem descer e devorar a Terra, pondo um fim ao ciclo do quinto Sol, né, que é o Sol o nosso Sol, né, como mencionei já também anteriormente. Bom, agora com relação aos sacrifícios humanos e a antropofagia. Bom, isso também é uma questão muito debatida a respeito dos astecas. Bom, para os astecas, o fim da vida era fundamental para a perpetuação da criação. Então, tanto os deuses, como eu já mencionei na mitologia, sacrificavam, os humanos também tinham que se sacrificar. Então, os sacrifícios eram feitos com os animais ou com os humanos, isso ia depender de qual divindade esse sacrifício seria feito. Em caso, essa oferta também poderia ser feita pelo próprio sacerdote,
que fazia esse sacrifício de sangue se automutilando. Então, o negócio era pesado. Já com relação ao canibalismo, aí já é outra questão muito debatida. Porque acontecia, era comum na toda essa região da Mesoamérica acontecer a questão do canibalismo. Já com relação aos astecas, que é o que interessa aqui pra gente, existe a situação de uma família ela consumir a carne dos cativos que foram sacrificados aí nesses rituais durante alguma cerimônia, mas não sabe se essa prática ela era comum entre todos os astecas. Pode ser que não. Bom, enfim. Existe também uma história a respeito da reconsagração do templo de Tenochtitlan. Isso foi no ano de 1487. Essa história é até, bom, bem exagerada. Diz que os registros astecas falam que 80.400 prisioneiros foram sacrificados num período de 4 dias, durante o reinado do Ahuitzotli. Bom, esse número, claro que ele não é aceito considerando o exagero, um número muito elevado aí de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas durante esses 4 dias de sacrifícios. Bom, voltando à questão da antropofagia, a gente volta também ao assunto que também foi falado no vídeo anterior, que era com relação à dieta dos astecas. Bom, tem uma teoria de um antropólogo americano chamado Martin Harris, que fez um estudo em 1970, em que ele fala sobre o tema, né? Então ele levou à conclusão de que os astecas eram quase que herbívoros. Como eles comiam muito milho, né, que era o principal alimento dessa dieta dos astecas, como eu falei também no anterior, que é até dos próprios mexicanos de hoje, eles não consumiam muita carne, né? Eles não tinham aquele hábito de ter a criação de animais domésticos para consumir, né? Como mencionei também no anterior, tinha mais o que? Peru ou até cachorro, e tinha mais aquela questão também de animais aquáticos. Mas enfim, então dentro dessa dieta dos astecas faltava aminoácidos. Então existia essa falta de aminoácidos na alimentação dos astecas. Então eles consumiam carne humana ali, dessas vítimas de sacrifícios, etc. Bom, embora todos concordem a respeito dos sacrifícios, com relação à antropofagia aí já é a questão que é debatida desde 1970 com relação a esse consumo de carne humana. Bom, existe essa teoria de que essa questão da antropofagia ela era feita apenas pela elite, que era a galera que tinha ali um status social maior, né, com relação seria tipo uma recompensa pelo seu status. Acredita-se que o consumo dessa carne humana ela não condiz com as fases onde os sacrifícios eram feitos. Pois nessas épocas, nesses períodos em que os sacrifícios aconteciam, eram os períodos em que havia a maior abundância da colheita, né, de alimentos. Então eles ocorriam como uma forma mais de mostrar a força desse povo, no caso dos astecas, com relação a outras cidades-estados que foram conquistadas. E também evitar que prisioneiros se rebelassem. Então os prisioneiros eram sacrificados e depois eram consumidos. Bom, então são as teorias que a gente tem a respeito aí dessa questão da antropofagia. Em outras culturas falava-se da questão da antropofagia, de consumir a carne de um inimigo derrotado para adquirir a força daquele inimigo. Bom, aí é uma outra história. Bom, com relação à cultura, os astecas eles apreciavam muito a arte e o artesanato, né? Eles chamavam o artesanato de Toltecayotli, né, que era uma referência a um outro povo, que eram os Totelcas, que habitou a Bacia do México antes da ascensão do Império Azteca. E aí a arte tinha vários elementos, né, como eles gostavam de escrever, de cantar, compor poesias, esculpir esculturas, as cerâmicas, tinham os mosaicos, também as plumas e os metais que eles trabalhavam, que era o cobre e também o ouro, como eu também mencionei no vídeo passado.
Bom, e os artesãos que trabalhavam com esse tipo de arte eram chamados de totelcas, né? Referência aí direta ao povo que habitava essa região antes dos astecas. Agora, com relação a falar aqui rapidamente sobre cada uma esses elementos. Bom, a escrita era o seguinte: a escrita ela era bem interessante, que era basicamente formada por símbolos, né? Que era estruturada de uma forma muito semelhante à escrita dos maias. Então você tinha, por exemplo, um desenho de uma montanha. Então essa montanha, obviamente, ela representava uma montanha, que na língua Nahaui era chamada de Tepetli. E eles sempre colocavam embaixo desse desenho um dente, né? Ou dois talvez. Então esse dente, desenho de um dente, ele significava a fonética da palavra. Então tinha a utilização desse dente era para representar isso. Então existe outros exemplos, como por exemplo, ficou bem redundante isso. Um outro exemplo eram as desenhos de pegadas. Bom, essas pegadas representavam um caminho. Já um templo em chamas representava uma conquista. Bom, com relação à música, dança e poesia, bom, era muito presente nos rituais, nas festividades, né? Música, dança, assim como as músicas, elas eram dedicadas ali aos deuses e às poesias que contavam as histórias a respeito dos deuses, histórias dos próprios maias e também eram variadas, né? As histórias do povo e também dos deuses. A cerâmica ela tinha uma característica que ela sempre tinha uma cor alaranjada ou avermelhada. E existiam desenhos, né, que eram pintados todos na cor preta nessas cerâmicas, característica presente aí na cultura asteca. Bom, com relação à pintura, a pintura ela era feita na pele de animais, principalmente nos veados e nos cervos. E também podia ser feita em um pano de algodão e também no papel feito de amate. Como eu falei também no vídeo anterior, o amate era um vegetal, né? Tipo uma planta. Então eles pegavam aquelas folhas da planta e faziam o papel. Então era coisa semelhante aos papiros lá dos egípcios. Então, vocês verem, são povos que nunca se viram, nunca se encontraram e tem aí algumas semelhanças. Bom, com relação às esculturas, bom, essas esculturas elas eram feitas de pedra ou de madeira. Claro que as de madeira, pouquíssimas sobreviveram até o nosso tempo. Essas esculturas elas variavam de tamanho, elas podiam ser pequenas ou grandes, que seriam colocadas em monumentos. Então o destaque fica para a qualidade dessas esculturas, que eram bastante realistas. Então elas representavam animais, né, como serpentes, por exemplo, né, tem uma bem famosa na escadaria do templo, tem uma enorme serpente. Bom, essas esculturas também tinham uma finalidade religiosa, como por exemplo a Pedra do Sol, que foi descoberta em 1790, e também a estátua de Coatlicue, que tem 2,7 metros de altura e foi feita de andesito, que era uma rocha vulcânica, para a deusa serpente. Bom, também tinham taças de pedras, que eram chamadas de vasos de águias, que eram conhecidos na língua dos astecas como Cauachicali. Então eles tinham, essas taças, elas tinham formato de águias ou de jaguares. E elas serviam para colocar os corações das vítimas dos sacrifícios. Também existe a representação dos gladiadores, né? Existiam gladiadores também astecas. A coisa era o seguinte: esses gladiadores eles utilizavam peles de animais, né? Tinham armas feitas tipo tacapes e tal. Então os cativos, né, no caso, os prisioneiros, eles ficavam amarrados, tinham tipo uma arena, e eles tinham a oportunidade de conseguir se libertar, uma vez que conseguissem derrotar esses gladiadores, né, que eram os guerreiros mais fortes que estavam ali dos astecas.
Só que aí era muito difícil um daquele cara ali desnutrido e tal conseguir vencer um gladiador daquele. Às vezes acontecia, era muito raro, mas acontecia, né? Inclusive eu vou até falar mais sobre isso lá no Curta com Zelota, na nossa área de membro, lá do acampamento Zelota. Bom, com relação à arte feita com penas e plumas. Bom, essa arte ela era muito luxuosa, né? Eu falei até que era artigo de luxo, né? Qualquer coisa que era produzida com penas e com plumas. E ela era feita em panos de algodão, né? Eles eram feitos ali tipo mosaicos. Bom, as penas também eram utilizadas para adornar as vestimentas, também para decorar armas, bandeiras de guerra e os trajes dos guerreiros. O artesão que trabalhava nesse tipo de ofício, ele era extremamente valorizado. Ele era chamado de amanteca. Isso era uma homenagem ao bairro onde eles viviam, que era o bairro de Amantia, lá na cidade de Tenochtitlan, na grande capital do Império Azteca, que é onde eles viviam. Esses amantecas eles eram isentos de pagar impostos e também de fazer serviços públicos. Bom, enfim, no geral, é isso que a gente vê aí da questão da mitologia asteca, bem interessante essas histórias, também com relação à cultura. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Os nomes são muito difíceis, mas enfim, deixei aí para vocês depois tentarem aí falar. Vai ficar um desafio para vocês. E estarei retornando na próxima semana, onde nós vamos ver os mais famosos imperadores astecas. E se der tempo a gente vê a parte da conquista espanhola, o declínio e tudo mais. E tem muita coisa para a gente trabalhar sobre os astecas. Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.